Senhor, irmãos, como estão? Paz de São Deus, Criador do céu e da terra, pouso sobre toda a igreja. Irmãos, vamos falar uma breve palavra. Deus, irmãos, é um ser glorioso, um ser divino. Ninguém nunca viu Deus, né? Mas Deus, pela sua presciência, sua vontade, sua própria glória, ele decidiu se revelar ao homem. Sua manifestação da sua glória, do seu poder, do seu ser divinal para o homem. Essa expressividade se chama amor, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. A maior expressão de amor dá o seu Filho em prol de um pecador. Jesus, ele veio e manifestou o amor do Pai. O amor do Pai sobre as nossas vidas. Deus é um Deus glorioso, irmãos. Lembra que o homem, só para relembrar vocês, ele foi feito no sexto dia. Deus, ele um dia ele quis repartir a sua glória com a humanidade, né? Ele, como um ser divino, ele toda a sua glória, detentor, dono, Senhor absoluto, Rei majestoso, né? Ele resolveu fazer com que o homem, com que a sua criação conhecesse a sua glória. E aí ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Louvado seja Deus, porque a glória de Deus, ela é eterna e tudo que Deus faz é perfeito. Nós somos a primícia de Deus, né? Graças a Deus. E assim o homem foi feito, mas de tanto amor, né, que Deus teve pelo homem, ele também resolveu tentar presenteá-lo, completá-lo, né? Tentar preencher cada vez mais a vida dele, porque o seu trono, o seu reino, ele é eterno, ele é eterno. O seu reino, ele é eterno. E ele falou no seu coração para o homem: não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei uma ajudadora, obra-prima da mão de Deus também. E ali ele sondou o coração do homem, a necessidade do homem. Ele viu o que o homem estava necessitando e fez uma ajudadora. O homem, ele vem de Deus e a mulher veio do homem, da costela do homem. Primícia absoluta do Deus, o homem, mas a mulher também, porque somos feitos do mesmo material, né? A mulher, ela foi feita da costela que fica ali no meio, nem maior e nem menor. Então a glória de Deus, ela foi trazida para o homem. Deus resolveu fazer com que o homem entendesse que ele é Deus, ele pode, ele faz, ele é o Senhor da criação. E assim também, ele fez o mundo para nós cuidarmos, né? Fez os animaizinhos, fez as plantas, fez as árvores. No decorrer desses dias, desses 7 dias, a qual no 7º dia ele descansou, né? E no 6º fez o homem e a sua companheira, né? E fez o mundo, fez o universo, fez o poder da sua palavra e descansou no 7º dia. Fez o mundo para que nós pudéssemos cuidar do mundo. O interessante é que o homem veio ao mundo, está no mundo e fez
quis com o mundo, mas Deus fez o mundo para o homem cuidar. Assim são as coisas maravilhosas que Deus faz. Quando Deus nos dá, a gente tem que ter zelo, porque foi o Criador que deu, foi o Senhor que deu. Então, se Ele deu o melhor, o que a gente necessitava. E a gente tem que zelar o que Ele deu, né? Dar glória a Ele, porque da mão dele sai tudo. Louvado seja Deus. Ele é o princípio de todas as coisas. Ele fez também a eternidade. Essa desculpa, irmão. Tá na colheva, mas alimentei bem. Louvado seja Deus. Tudo que Deus faz é bom. Então o homem, ele se apossou do mundo e fez o que quis com o mundo. Poluiu, manchou, borrou, destruiu, matou, né? Destruiu, mas lembra que o amor de Deus é vida. Aonde passa o amor de Deus, nasce vida. Um rio, e por onde passa, cheiro das águas, nasce vida. Cura dores escondidas, renova, faz tudo novo, traz frutos. O amor de Deus, ele traz vida para o pecador. Essa é essa chance, essa é a chance, esse é o amor de Deus revelado para o homem. Enquanto o homem busca seus próprios caminhos, né? Eu acho que é assim, eu acho melhor assim, mas o Senhor Deus, ele tem algo melhor para o homem. Sabe por quê, irmãos? Porque o homem, mesmo com todo o seu, a glória que Deus deu a ele, quem é o Senhor é Deus, quem manda é Deus, quem é Deus é Deus. O homem é apenas a sua criação e deve obedecer, né? Um detalhe que a gente não tem que ficar atento, né? O homem por si só, ele não sabe andar com os seus próprios passos. Aliás, tudo é Deus. Se tudo é Deus. Davi, ele disse, se eu subir ao céu, tu estás lá. Se eu descer, tu estás lá também. Vários servos, como fugirei de tão grande salvação, né? Então, para a gente também entender, e nós sempre seremos humanos, pequenos, e Deus, o Criador de todo o céu, a terra e a glória, que é dele também. Nós sabemos que ninguém vê Deus, ninguém toma a glória de Deus, ninguém é semelhante ao Altíssimo. Louvado seja Deus. Pode ser o maior servo, pode ser o servo mais fiel, mas Deus, ninguém viu Deus, ninguém se assemelha com Deus. Glórias, milhões de glórias e aleluias, eternas glórias e aleluias, assim como os anjos, querubins e serafins rodeando o trono de Deus, quando o seu séquito enche toda a casa, louvando continuamente a Deus, dizendo santo, 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 e com duas asas cobrem o rosto, porque ninguém vê a Deus. Duas asas cobrem os pés, quão formosos são os pés daqueles que levam o evangelho da paz. E com duas voam, louvado seja Deus. E continuamente, durante toda a eternidade, dizendo santo, 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 louvado seja Deus. Então, embora seja o homem mais fiel, o homem mais amigo de Deus, temos aí Enoque, temos aí Abraão, Moisés, e etc., que Deus permitiu que visse mais um pouco também da glória dele. Mas ninguém vê Deus, ninguém toma a glória de Deus, ninguém é semelhante a Deus. Louvado seja Deus. Ninguém
não chega nem perto da glória de Deus. Isso é para o homem entender, né, que ele é fraco, ele é frágil, ele é pequeno. Então, irmãos, ninguém viu Deus, é para saber a pequenez que somos, né, diante de Deus. Nós não somos nada, mas nós podemos sentar. Sabe por quê? Também porque quem é o Rei da Glória, o Deus eterno, é o Senhor Jesus de Nazaré, o Senhor Deus criador de todas as coisas, o Rei perfeito e absoluto. Nós somos cobertos de imperfeições, né, e jamais alcançaremos o mínimo da glória de Deus. A nós sabermos que o cair é do homem, mas o levantar, glórias a Deus, é de Deus. Louvado seja Deus. Desculpe, irmãos. Então, a gente também entender, o homem ele se apossou do mundo, fez o que quis com o mundo, poluiu, destruiu o mundo, mas o amor de Deus ainda continua. Isso que a palavra, o sustentáculo da palavra, da verdade, da vida, da existência, que fez todas as coisas, nos fala, nos direciona, nos guia, nos protege, que é de fato fortaleza para nós. Fala para que tudo que for bom, tudo que seja bom, nós façamos, né? Porque ali está a pureza, está o poder de Deus, está a direção de Deus para o coração do homem, as profundezas do coração e da vida do homem, tá, irmãos? Esse Deus diz, não matarás, não furtarás, etc. Não furtarás, né? Tudo que de boa fama nisso pensai, né? Cuidai dos animais, é só um recado, porque tu não sabes se a alma dele sobe ou desce. Louvado seja Deus. Os animais também são de Deus. Cuidai da criação, não só de tudo que Deus te deu, né? Deus assim fez, por isso que é necessário a gente amar, a gente adorar a Deus, porque tudo que Deus nos deu é bom. A palavra de Deus diz, tudo que Deus fez é bom, né? Agora veio o inimigo e tentou destruir a obra de Deus, né? E assim a gente segue sendo regido pela palavra, né? O mundo foi de Deus e ele vai voltar. Não a próxima vez ele não tocará neste mundo, tá? Nas nuvens junto com seus anjos, recolherá nos quatro cantos aquele que um dia entregou a sua vida a Deus e deixou com que Deus regesse a sua vida e que nada mais importasse nesse mundo, mas tão somente Deus no seu coração e na sua alma. Então Deus fez tudo para que nós cuidássemos, né? Fez a nossa companheira, fez os animais pet, fez a criação, fez as árvores que nos dá sombra, né? Fez frutos, fez objetos, né? Por causa que a glória dele nos alcançou, nos dá condição de estarmos vivendo cada vez melhor. Porque tudo que é bom vem de Deus, tá? Deus, ele quer cada vez mais, irmãos, falar ao nosso coração. Ele é um rio, a palavra dele é uma fonte de vida. Então, irmãos, o humano, ele tem que obedecer a Deus, cuidar das coisas de Deus que Deus um dia deu para ele. Seja um esposo, seja um mundo, seja um trabalho, seja um bem, seja a família, seja a própria palavra que ele colocou dentro do nosso coração, seja um bem, uma morada, né? Porque tudo isso foi o amor de Deus derramado sobre os seus servos, né? Ele fez isso por amor, ele fez isso
porque ama um ser humano. E pode acreditar, ele dá o melhor, ele não dá o pior não, ele dá o melhor. Me desculpe, irmãos, falar isso para vocês. Se é uma utilidade, um objeto móvel, ele dá o melhor. Desculpa, se é uma televisão, ele dá o melhor. Se é um celular, ele dá o melhor. Se é uma mesa, ele dá o melhor. Se é uma roupa, ele dá o melhor. Se é um sapato, ele dá o melhor. Se é uma bicicleta, um carro, uma moto, uma cama, um guarda-roupa, um cooktop, ele dá o melhor. Então, isso são planos que Deus arquitetou para nós que nós pudéssemos glorificar o seu nome e saber que ele é rei, rei no céu e na terra, né? E que ama a sua criação. Cabe a nós amarmos ele e amar também, não seja dogma, e amar sua palavra e cuidar e zelar de tudo que ele nos deu. Não destruirmos, não fazermos de que não é nada, mas é tudo sim, que tudo que ele nos deu é bom, é o que a gente precisa. Se é uma esposa, é o que a gente precisa, né? Ele sondou ali, não estava falando anteriormente, ele sondou e viu que era melhor, estava na mente, né? Louvado seja Deus, né? Deus é bom, pessoal, e quer o melhor para os seus filhos, tá certo, irmão? Então, essa palavra que tem poder de regenerar, tem poder de curar, tem poder de tirar dos olhos as escamas, tem poder de trazer vida para o coração do homem, é também primordialmente o que o homem precisa, da presença de Deus. Olha, é bonita, se Deus quiser. São 3:30 da madrugada, todo mundo dormindo, né? Mas o guarda de Israel não dorme. Estava acordado lá em cima, olhando para baixo, né? Olhando cada vida, cada alma. Não, eu não me limitei. Eu disse, eu vou falar do meu Criador que é bom, né? Louvatão, 3:30 da madrugada. Tá? Todo mundo dormindo, né? Mas o guarda de Israel não dorme. A cura das nações não dorme. Né? Que é o próprio Jesus, que é o próprio Senhor, Deus absoluto, né? E é assim, ele guarda, ele protege. Ele disse, eu vou para onde meu Pai está, o Senhor Jesus. Onde ele estiver, vós estejais também. Ele está preparando mansões celestiais, né? Para que nós possamos cada vez melhorar, né? Adentrar no seu amor, na sua glória, no seu poder. Em Cristo, ele tem falado com o homem, ele tem se manifestado ao homem, ele está no seu trono, mas ele não tem esquecido do homem, ele não tem falhado com o seu plano, o seu projeto com o homem, né? E o mau projeto, temos que salientar, né, nós mesmos, os ouvintes cada vez mais, porque a palavra de Deus diz também, irmãos, se crermos em Deus, não, né, na posse, mas em Deus, só para essa vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Deus dá tudo isso, mas Deus deu muito mais, a salvação ao homem, né? Ele está lá esperando que nós um dia, né, volte cada vez mais para a presença dele. Louvado seja Deus, né? Ele deu a salvação ao homem, a salvação da alma do homem, pois ele é um Deus santo e é necessário que nós sejamos santos, nos santifiquemos também no sangue de Jesus,
Às vezes é o ditado popular, disse aí, deve ser um santo. E o pior, né, gente? É santo mesmo, santo no sangue de Jesus Cristo. Porque se o sangue de Jesus santificou, então é santo. Louvado seja Deus. Deus tem solução para tudo, né, irmãos? Então, irmãos, Deus ele revelou o amor dele, o amor do Pai para o ser humano, dando o seu filho, não deu apenas um chinelo, não deu apenas um quadro, um ventilador, mas um sofá, um teto, ele deu o seu filho para salvar a alma do pecador, salvar a alma daquele que estava perdido, né? E ali remiu, e ali todo aquele que aceita a palavra diz, Romanos 10, 9, Romanos 9, 10, escrito que eu vou confessar com o teu coração, com Deus eu sou dentro dos mortos, serás salvo, né? Se a gente crer com o nosso coração, confessar com o nosso sabor que Jesus é o Salvador, Jesus reina, Jesus ressuscitou dentre os mortos, Jesus perdoa nossos pecados e quer nos levar para a eternidade, a gente sim é salvo, porque só por ele, só no intermédio dele, nós alcançamos a salvação. Então, Jesus significa Yeshua, em hebraico, judaico, aquelas línguas lá, aramaico. Yeshua, traduzido para cá, significa salvação. Você é da glória diante do ser humano, a necessidade, onde estamos, né? Somos tão necessitados que Jesus para nós, de todo jeito, é salvação. Glória ao Senhor Jesus Cristo, que um dia resolveu alcançar o homem e falar do projeto de Deus para o homem. Graças a Deus. Então Deus ele quer salvar o homem, ele quer dirigir a sua glória ao homem. Estava pensando aqui, irmãos. Espero que os irmãos tenham entendido. Jesus é salvação. Jesus é vida. Jesus é luz para o coração do homem. Jesus, a palavra de Jesus, é luz para os passos do homem. Jesus é cura para o homem. Jesus é ressurreição para o homem. Jesus é salvação para a alma do homem. E esse Jesus, ele morreu pagando pelos teus pecados, pelos teus defeitos, pelas tuas falhas, pela tua inconsistência, por todas as obras que ainda está na nossa carne, né? Pelo pecado que um dia o inimigo intentou contra nós, mas não tomou a presença de Deus, porque Deus é Deus, irmãos, e deu o seu próprio Filho para cumprir o projeto e o plano do Pai, né? O seu próprio Filho, o Senhor Jesus de Nazaré. Como te falei, estava todo mundo de olhinho fechado, não foi? Estava todo mundo de olhinho fechado, dormindo no seu bom sono, mas o guarda de Israel, o Senhor Deus dos exércitos, não dorme nem um minuto. O guarda de Israel não dorme nem descansa. A cura das nações. E ai de nós se não formos ele, nem oxigênio teremos. Eu quero ver o homem resolver todos esses tipos de problemas. Claro, se ele já pega tudo feito. No início, na palavra, no início, Elohim Barabarashit, é do nada, Deus criou do nada. Ele não criou do ferro a colher, do alumínio a colher, da areia o vidro, da madeira a mesa, do plástico ao etileno, o ventilador. Não, ele fez do nada. Então o ser humano simplesmente é um esmoléu. O ser humano, ele depende de Deus. Ele depende de Deus para viver. Então, mas aquele que entregou a vida ao Senhor Jesus, ele sabe que Deus deu tudo a ele e ainda mais deu o poder de cuidar da humanidade e deu a salvação da alma, né? Engraçado, Oséias, teve Oséias, é só para alegrar-se um pouco a mente dos irmãos. Deus usava os profetas, os juízes, né, os sacerdotes, né, os
todo o povo para falar ao seu povo, né? O povo escolhido dele, né? Seus líderes, patriarcas, apóstolos, até veio o Senhor Jesus. E agora estamos com o Espírito Santo, né? Graças a Deus. Oséias, Deus deu uma orientação a Oséias. Deus, que era um servo de Deus contemporâneo lá, né? No Antigo Testamento. Se tira as sandálias dos pés e anda sem sandália. E o povo sem entender nada, e o povo sem entender, e o povo. Eita, povo analfabeto da bexiga, mas que dá medo. Aí o povo sem entender, e o povo analfabeto da bexiga, até porque todo conhecimento vem de Deus mesmo. O analfabeto da agora. E aí o Senhor Deus explicou. Aí só, presta atenção. O meu povo não anda no meu caminho. Eu tentei vos ensinar. Está descalço, meu profeta está descalço. É muito bonito. O nome desse profeta foi Oséias. Oséias. Tem mais, você perdeu. Eu vou falar. O povo é Oséias. Não ande disso, porque eu lanço eu falo uma profecia, eu falo meu caminho para eles, eles não desobedecem. Então anda descalço. Por que você está andando? Porque o meu povo não calçou os seus pés na minha palavra e anda longe dos meus caminhos. Mas Deus é o caminho para o ser humano, né? Deus é o caminho para o ser humano. E as mais pesadas ainda, mas eu não sei se é bom. É bom, Deus deu um toque no coração. Outra parte que Deus fez com Oséias, aí Oséias, um profeta, um filho de Deus, um líder, né? Ali, é um líder de Israel ali, o espiritual de Israel, um filho de Deus, né? Aí Oséias, Deus disse, casa com uma prostituta. Oséias, sou papai, mas Deus para mim, casa com uma prostituta. Aí, um filho de Deus. E porque é filho de Deus, os zombadores, né? Os algozes, né? Os pecadores. Aí Deus foi lá e explicou. De tanto vocês desobedecerem a mim, vocês estão como se fosse essa mulher aí, prostituta. Esquece, tenta entender, pelo amor de Deus, isso é a palavra de Deus. Porque assim, eu dou um mandamento, você vai e desobedece. Eu dou 2 mandamentos, você vai e desobedece. Eu dou 1000 mandamentos, você vai e desobedece. Eu dou 300.000 mandamentos, você vai e desobedece todos os 300. E vocês sendo meu povo. Ora, será possível que eu estou casado? Eu mandei escutar a palavra de Deus. Porque Ele é o Pai dos órfãos, também marido, glória a Deus. Será que eu estou casado? Será que eu sou Deus do meu povo? Ou sou Deus de uma prostituta? Não que isso não tem problema não. Assemelha-se lá a Babilônia. Eu dou milhões de mandamentos, opero maravilhas, só é clamar pelo meu nome. Que Deus vem, resgata o ser humano, anda do lado do ser humano, dá o privilégio do ser humano louvar a Deus. Se quer água tem, se quer pão tem, se quer alimento tem, se quer milagre tem, quer fartura tem. Apoio, o ser humano vai e desobedece de novo. Dou milhões de mandamentos. Minha palavra está dentro do seu ser. Ele vai, se desvia para o lado. Então, eu estou casado com o meu povo ou estou casado com uma prostituta? Né? É engraçado. Então, Deus, Ele fala conosco de várias formas. Esse foi um profeta chamado Oséias. Está no Antigo Testamento, no livro de Oséias. É muito bonito. Então Deus, Ele vem orientando.
o seu povo no decorrer da história, né? E em tudo Deus é glorificado. E para você ver, até amor, uma pessoa que trai amor, Deus tem amor. Louvado seja Deus. É isso. Até amor para uma pessoa que trai o amor, Deus tem amor. Mas o amor que Deus quer mostrar para o homem é um amor absoluto, um amor sublime, mais do que o amor ágape, um amor eterno que ele tem pelo homem, né? Um amor eterno que ele tem pelo homem, né? Um amor eterno, um amor que salvou a alma do homem, um amor que trouxe a alma do homem de novo para a vida e não distante dos seus caminhos cada vez mais. Este amor, quando nós não merecíamos, quando nós merecíamos não, quando nós não merecíamos, ele foi lá, nos amou, nos resgatou, nos trouxe para a presença dele, nos abençoou, nos chamou de filhos, né? Nos salvou, nos tirou da mão do inimigo e hoje podemos glorificar a Deus, né? Glorificar a Deus, louvado seja Deus. Para você ver, até amar, né, alguém que ele ama qualquer pessoa. Louvado seja Deus, né, irmãos? Que ele pode, ele é Senhor, ele é absoluto, né? Então, várias coisas que Deus vai falando ao nosso coração, a gente vai compreendendo Israel, a gente vai compreendendo Deus e o caminhar de Israel, que somos nós também. Nós não somos o povo de Deus, né? Israel é o povo de Deus. Nós somos acolhidos em Deus pela fé, né? Lá o ventre é direto. Nós fomos por adoção. Nós fomos por adoção, né? Ele vem de lá, ele vem de Enoque, Enos, Sete, Abraão, Noé, né? Etc, né? Nós somos os gentios, somos acolhidos pela fé, né? Passamos a ser chamados filhos de Deus também, porque Deus amou ao mundo de toda tal maneira, a quem enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele não crê, aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, né? Louvado seja Deus. Então Deus, ele resgatou o homem, ele amou o homem, ele fez tudo que o homem queria e tudo que o homem necessitava. Mas a índole do homem é pecaminosa. Mas Deus é o antídoto certo. Quem é o antídoto certo? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o que rege, o que guia, o que ensina, o que exorta, o que edifica tanto a mulher, quanto o homem, quanto todos, né? Porque, como eu falei, né? Ele é o guarda, ele é a cura das nações. Cristo, ele tem um projeto de vida para o ser humano. Como eu te falei, Jesus é Yeshua, que significa salvação. Salvação para a alma, salvação para o corpo, salvação para a mente, salvação para a vida humana, né? E Deus, ele tem esse projeto de salvar o homem, esse projeto de alinhar o homem novamente com Deus, né? Então, a gente seguindo os passos de Deus, a gente vai ser cada vez mais, né, obedientes e sendo filhos de Deus, né? Seguindo de novo a direção do Espírito Santo, de Jesus, de Deus, e ele cada vez mais dentro da nossa vida e nós glorificando a ele com a nossa vida, nossa alma, graças a Deus, né? Porque Deus, ele é o remédio, ele é a cura, ele é a direção para a vida humana, né? Sem Deus a gente peca, com Deus a gente vive, porque Deus é luz, Deus é vida, Deus é o projeto do Pai em nós. Jesus, ele é a luz divinal, ele é o Senhor,
absoluto que rege o universo, rege a vida, rege do seu trono todas as coisas. Então, quem está em Jesus não está em trevas. Louvado seja Deus. Estando em Jesus, estando obedecendo a palavra, e lembrai-vos, né? Lembrai-vos. Então Deus fez tudo certinho, igual a palavra que eu falei no início para vocês. Deus fez o homem, né? Então você vê a presciência de Deus. E, irmãos, só para resumir também. Meu Deus, que Deus não, minha irmão. Quando Deus, não o pai, não a mãe, não os irmãos, não o tio, não autoridades religiosas ou não, é autoridade aqui, Deus constitui também o exército dele, ou não. Quando Deus não entenda, quando Deus que fez tudinho, vem dizer que o homem não é bom que viva só, imagine, né? Imagine que não tem de obras satânicas por trás disso. Talvez, eu não vou nem chega a ver assim na minha boca assim. Igual aconteceu com os anjos rebeldes lá, né? Quando Deus diz, far-lhe-eis uma... Ixi, como tá, meu Deus? Far-lhe-eis uma companheira, uma ajudadora idônea, é porque ele necessita, não a autoridade, não o médico, o próprio Deus, né? As coisas de Deus vêm lá do alto para baixo, não é de baixo para o alto, né? Quantas obras satânicas, né? Talvez afastamento, talvez não querer mais nada das coisas de Deus, né? Achar que chega a ver assim, achar que não precisa mais de Deus, né? Mas Deus deu a companheira ao homem do jeito que o homem queria. Eu não vou dizer nem mais nem menos, do jeito mesmo que o homem queria. Então Deus faz tudo certo. A mulher tem sua função, o homem sua função, a criança sua função, o jovem sua função, o velho sua função. Qual a função? Obedecer a Deus, ser guiado pela sua palavra e glorificar a Deus. Certo, irmãos? Louvado seja Deus. Então Deus, ele tem este amor por nós. Este amor que compreende tudo, que supre tudo, que abençoa toda a nossa vida. Tá certo, irmãos? Então Deus, ele também nos amou, um amor mais profundo, dando o seu Filho. Então, essas coisas que Deus nos dá é para que nós possamos cuidar delas, amá-las, né? Principalmente a salvação que um dia ele demonstrou, que um dia ele falou, quando ele falou das coisas do Pai, quando ele demonstrou para nós, quando ele se revelou o projeto de Deus, a salvação, o perdão, a herança, a bênção, o reino de Deus para o coração do homem. É necessário que ele cuide com a palavra, que ele cuide com a oração, que ele cuide com o jejum, que ele cuide na igreja, que ele cuide se dedicando, porque Deus voltará, e aquele que estiver no seu caminho, que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Deus vai levar para a glória, cada vez melhor, louvado seja Deus, né? Então, Deus, ele tem esses projetos para dar ao homem, para fazer, para dirigir, para trazer para o homem. Então todos nós temos a nossa função: adorar, servir e 4 letrinhas: obedecer a palavra de Deus, certo? Porque iremos bem, glórias a Deus. A mulher tem sua função, né? Tudo na louvar a Deus primeiramente, o homem adorar a Deus, da mulher, né? E Deus, lembrando, meus irmãos, Deus fala, Deus
Deus fala conosco, Deus nos ensina, só é pedir orientação a Ele. A criança adorar a Deus, não desobedecer, o jovem também guardar os seus caminhos, o idoso adorar e glorificar a Deus, contemplar cada vez mais e ensinar a palavra de Deus, né? Isso serve para todos, não isso, mas seguir o que está na palavra de Deus, obedecer, adorar, contemplar, glorificar a presença de Deus, buscá-lo com todo o coração, porque Deus cada vez mais de falar com o homem, salvar o homem, manifestar a sua glória ao homem, fazer com que o homem entenda de uma vez que sem Deus o homem não é nada. E Deus assim, pode ver, Deus é um Deus glorioso lá no trono, né? Deus é um Deus glorioso, mas Ele resolveu fazer uma família. Ele resolveu fazer um planeta, ele resolveu fazer o universo, ele resolveu fazer todo o seu exército de coisas. Ele resolveu, né? Ele resolveu fazer. Então, para nós cuidarmos, para nós zelarmos. Então, tudo isso é projeto de Deus também, não é projeto de um. Tanto é que no reino milenial ele desce, né? No reino milenial, aquele número lá. Para ajudar você, eu não sou nada, né? Mas imagina 140 só na minha cidade, só no meu estado, só no meu Brasil. Aquele número lá, 144 mil, é um número profético, porque ele tem um significado, o 4 tem 4 significados. Esse significado com os santos, esse entendimento de servos é que vão estar lá. 100, 1 mais 0, 0, né? Deus, como te falei, e homem 4, obra de Deus, aquele que coloca Deus em primeiro lugar. Não aquela quantia, mas a quantia dos salvos, né? Ele tem um significado, imagina, 144 mil. Em nome de Jesus, rapaz, 44 só da minha família. Tem um negócio hoje aqui, só da minha família. Em nome de Jesus Cristo. Esse é o projeto de Deus. A gente tem que sonhar alto com Deus mesmo, sabe? Coisa só da nossa família, né? Glórias a Deus, a família dos crentes. Graças a Deus. Então, irmãos, Deus ele fez para trazer, para a gente cuidar da palavra, cuidar dele dentro de nós. Zelar, obedecer, né? Trazer o louvor primeiramente a Deus, as coisas de Deus. E o reino de Deus também, ele não é deste mundo, certo, irmãos? Ele não é deste mundo. O reino de Deus, ele não é deste mundo. Importa que os adoradores sejam fiéis, adorem ele em espírito e em verdade, né? Em espírito e em verdade. Porque importa, porque Deus é espírito, certo? Não importa porque Deus é espírito, certo? Mas louvar a Deus é nossa obrigação, né? Deus é um Deus que rege, que guia. Temos aí, pessoal, o próprio Israel, né? Desobedeceu a Deus, nós vamos salientar isso, né? Desobedecendo a Deus continuamente, mas Deus não deixou de amá-lo e é o povo genuíno dele. Desobedeceu, não crê em Jesus, mas Jesus, com o seu amor, está se revelando lá, está dando sonhos aos israelitas, um homem de branco, dizendo aí, eu sou o caminho, não uma pessoa, várias, centenas de pessoas tendo esse sonho ao mesmo tempo, que a volta do Senhor Jesus está próxima, e aquele que obedece a sua palavra, que crê no seu nome, que entregou a sua vida a Jesus, ele vai subir para a glória, não vai ficar neste mundo, né? Então Deus, aí vê lá, Deus, mas existe, Deus é tão maravilhoso, como lá é o povo de Deus, é oriundo de lá, Noé, etc. Todas aquele pessoal do Antigo Testamento, né? Deus ainda Deus se manifesta com anjos, né? Tem muitas coisas bonitas e eternas. Essa, meu bom Deus, a gente aprende lá,
a questão de Israel, certo? Tem muita coisa lá, né? Tem muita coisa lá, tem aparições de anjos, quando tá aquelas questões de etnias, né? As terras, né? Mas a mídia ela não mostra, miserável da mídia. Mas procurar, eles fazem o papel deles. E se vocês sabem disso, eles postam aí direto na internet, no YouTube, direto, mãos no céu aparecendo, anjos descendo sobre a cúpula das mesquitas, e a aparição de anjos, coisas sobrenaturais acontecendo direto lá. Tipo, sim, como assim? Qualquer país. Pesquisa na internet, assim, Israel, coisas estão acontecendo em Israel, né? Direto, assim, milagres constantemente. Que salientar todo meu coração, com certeza, toda a minha intenção, né? E coração também, tipo total. Lá tem o Netanyahu, né? O presidente, mas guiado por Deus, né? Guiado pelo presidente. Hoje a gente estuda a palavra, a gente é seminaria, a gente estuda a palavra, a gente sabe, guiado por Deus. Então, um país guiado por Deus não é um ser humano, né? Então, o nosso caminho é este mesmo, né? Ser guiado por Deus. É isso que os crentes fazem aqui, todos os 7 dias, todos os 361 dias do ano, né? Deus guiando Jesus com o seu poder detentor, que é de Deus, né? Regendo com a sua palavra, o coração e os pés dos seus filhos da terra, né? Mas está lá, guiado por Deus, não guiado por um presidente, não. Guiado pelos seus ministros, pelos seus vereadores, de acordo com a federação lá. Não? Guiado por Deus. Lá tem sacerdotes, lá tem profetas, é do mesmo jeito. Então, lá com sua cultura peculiar, né? Do início do mundo, não aquele probleminha lá com Jesus, né? Mas guiado por Deus. Nunca negaram a sua fé, né? E é um relógio para o mundo. Se tudo de início da Bíblia vem de lá, então lá é um relógio para o mundo. E um relógio profético para o mundo, né? Porque as profecias e do Deus de lá acontecem aqui no mundo, né? Graças a Deus. Lá, glória a Deus, sendo guiado por Deus, guiado por homens, leis humanas, assemelhando-se a este mundo miserável, este mundo que não dá nada a ninguém, este mundo que não faz nada por esse mundo maldito, esse mundo amaldiçoado, que os homens e o pecado amaldiçoam. Não que Deus amaldiçoe, mas Deus vai trazer vida e trazer paz. Tá? O reino milenial que ele volta e reina com 1000 anos, com os santos, santificaram o Senhor Jesus, e acho que não me engano, parece que sim, se não tem nada, e com o seu povo, digamos que não deixaram o Senhor ser rei, ele volta como rei, e reina 1000 anos aqui no reino milenial, para cumprimento de todas as coisas e consumação dos séculos, né? Cumprimento de tudo, é preciso Deus reinar aqui para podermos ir para a glória. Louvado seja definitivamente, né? Deus tem esse projeto, tem essa bênção, está lá, sendo guiado por Deus, anjos aparecendo, anjos descendo, anjos descem ali, Israel, né? Naquelas igrejas, aquelas mesquitas, aquelas sinagogas, aquele que tem um negócio amarelo assim, direto, e as câmeras filmam mesmo, né? Também lá, ó, muitos milagres, aparece aqueles etnias, né? E nada mais também, ó, de tempero, nada menos povo de lá do início do mundo que se pegaram com as coisas do inimigo, canitas, da descendência, aquele pessoal que desobedeceram ali.
mais ou menos isso, viu, pessoal? Isso. Então, se afastaram, né? Deus os afastou, como está em Gênesis, foram criando cada vez mais seu povo, sua etnia, sendo Estado, nação ou não. Tenta invadir Israel. Aparições de mãos gigantes assim no céu, mandando esse pessoal recuar. Na direto em qualquer país, assim, qualquer igreja aqui brasileira, graças a Deus, que tem os seus milagres, manifestações do Espírito Santo, de Deus e Jesus ou não. Tá lá, ó, guiado, tipo, monoteísta mesmo, um Deus só, não vários deuses, ou que querem ser Deus, né? Guiado por Deus. E quão maravilhoso se o mundo todo, né, fosse guiado por Deus. O mundo todo. Mas Deus é absoluto, cara. Tá doido até brincar com Deus. Deus não é uma história, Deus é um Deus vivo. A experiência que Deus deu aqui para nós, né? As brasileiras, manifestações da cura. Louvado seja Deus, a bênçãos espirituais, a ressurreição, a bênção, a cura melhor do que a salvação. A salvação, a bênção, a cura, a salvação, a restauração. Eu fui curado do meu coração, meu braço aqui, ó, essa aqui, ó, nasceu sem osso, fui curado, né? Entre outras milagres, livramento, né? Agora, imagine um país, não estou dizendo Márcio, um país todo ser guiado por esse Deus. Você imaginou agora? Vocês imaginaram? Tipo Israel ali, né? Porque Deus tem se aperfeiçoado. Deus é um Deus vivo. Deus é um Deus vivo. Que coisa lá, Deus vai se falou no Antigo Testamento. Se o primeiro matasse Jesus, e o primeiro teve falhas, então o segundo é o próprio sangue de Jesus, o próprio Deus dentro do coração do homem, né, configura nas coisas eternas. Está brincando com Jesus? Jesus é terrível. Deus é terrível. Terribilíssimo. Né? Então, sexo, adoração a Deus, vale a pena salientar. Imagina, né? Não é Israel e os países todos guiados por Deus. E é guiado sim pela palavra, né? De Deus. Deus mesmo genuíno, né? Louvado seja Deus. De lá, como foi desde o início do mundo, né? Então, fica essa pregação no coração, né? Então, Deus deu a bênção para nós cuidarmos dela, seja um bem, né? Seja até a própria salvação, né? Até a própria salvação, para nós cuidarmos dela, né? Sabe que quando teve aquela conversa ali no livro de Cantares de Salomão, né? Não é nada de livro romântico, né? Da Bíblia, nossa, escrito mais ou menos 1000 anos, ele pode estar sendo aberto atualmente, né? De Israel com a igreja, né? Israel com a igreja, né? Se fôssemos amigos, né? Eu te daria vinho aromático, ninguém falaria mal de nós, né? Porque Israel é de uma gravidez, de um projeto de salvação, né? Nós, os gentios, somos de outro, da fé, não da lei. E salvação para o homem, né? Vinho aromático, nós temos o Espírito Santo, nós temos batismo com o Espírito Santo, nós temos as bênçãos, a herança do Pai com o Espírito. Lá tem mais a palavra, né? Tem mais Deus, né? Então, a conversa de Israel com a igreja na eternidade, né? Então Deus daria vinho aromático, ninguém falaria mal de nós, né? Porque o inimigo continua investindo, né? Infelizmente, quando mais ele já está derrotado, tanto derrotado lá e aqui, que Deus proclamou a salvação para lá e para cá, né? Para lá e para cá, lá ele voltar quando ele clamar, volta sulamita, e reconhecer que Deus é Deus, quando o inimigo sentará, aqui quem manda é Israel,
Quem manda não é você, não. Desde o princípio do mundo eu venho servindo a Deus. Saia daí urgente. Aí Jesus volta com a igreja, saia daí. Deus diz, agora não, Israel diz, sai daí, sai daí, sai daí, que ninguém toma o posto do meu Deus, não. Ninguém. Aí volta Sulamita, aí volta, a igreja volta, Jesus volta pela terceira vez e leva Israel. Quem ficar, meu amigo, só a misericórdia. Hein? Volta Sulamita, né? Volta Sulamita. Sulamita é a igreja, rapaz. Só o mistério que Deus pode revelar, porque a palavra é viva, né? Está nos seminários, foi bom sempre a gente ouvir a palavra de Deus. E aí volta, leva Israel. Israel reconhece Deus como Deus mesmo, cada vez mais, né? E aí volta a dizer assim, como a palavra diz, no passo com o apóstolo Paulo, se a negação do meu povo trouxe a salvação para o mundo todo, enquanto mais a aceitação do meu povo, o que eu farei no mundo todo? Né? Deve ser muitas bênçãos lá na eternidade. Ele vai contar que o reino é lá, não aqui. O reino linear é só para a consumação dos séculos. Né? Tem que vir e ó, esse mistério que eu não sei, eu vou dar mais, vou ver mais, pastor falando para eu passar para vocês. Né? Ele não é rei, trata-se de um rei. Ele estava diante do rei Herodes. Rei não sei nem o que era, um pedaço de ferro que tinha na cabeça dele. E rei deste mundo, né? Quem rei deste mundo sabe quem é, não sabe não. Ele disse, meu reino não é daqui, meu reino, ele se proclamava, e é rei da minha vida, rei de todos nós. Meu reino não é daqui, meu reino não é daqui, meu reino não é daqui. E eles, você vê, eu não devia falar não, mas eu vou falar. Lá quando eles botaram, o temor dentro do coração. Zombadores também, como todo mundo sabe. Mas por temor, ninguém ali, ó. Jesus, rei dos judeus. Jesus, meu amigo, salvação de Deus é terrível. Meu amigo, salvação de Deus é terrível. Olha que negócio que tem que eu não sei, depois eu vou ver mais. Botaram ali, rei dos judeus. E sério, assumido, zombando. Mas é rei dos judeus. Não morreu pelos judeus, né? Rei dos judeus, rei dos judeus. Ele volta à consumação dos séculos. Consumação dos séculos. Tudo está na mão de Deus. Tudo é Deus, irmãos. Tudo vezes tudo. Né? Cabe ao homem adorá-lo. É adorar, glorificar o nome dele, né? Está com ele, né? Rei dos judeus, porque a gente já falou que o reino de Deus é espiritual. Às vezes a gente luta pelas coisas terrenas, mas a gente tem que lutar pelas coisas de Deus dentro de nós. Desculpa, irmão. Este mundo passa, mas a nossa adoração, nosso louvor, a nossa fé inabalável, né? O nosso Senhor, o nosso Salvador que está dentro de nós, o nosso Deus que um dia nos salvou, o nosso Deus que um dia falou conosco, ele jamais sairá de dentro de nós. Jamais. A salvação, o nosso Pai, o nosso Criador, jamais sairá dentro de nós. Há uma bússola que só aponta para Ele mesmo, para Deus, que só aponta para Ele mesmo, para Deus, para Deus, para Deus, para Deus, para Deus, para Deus. O homem pode virar, mexer, andar, o homem pode ser o que for, o homem pode fazer o que quiser, mas a fidelidade do Espírito Santo está falando, a fidelidade de Deus, a fidelidade de Jesus é eterna, é eterna. Pode tudo abandonar você, mas eu nunca te abandonarei. Né?
nunca te abandonarei, nunca. Certo, irmãos? Mas espera, irmãos, acorda. Onde estiver, se ajoelhe, pede perdão. Senhor, esteja aqui comigo. Já está, o sangue de Jesus é imediato. É imediato, as candeias são acesas, a nossa voz começa a ser ouvida lá no céu, o reino de Deus começa a se manifestar, os anjos de Deus começam a descer, você começa a ser acolhido por Deus, é imediato. Entrai no Santo dos Santos com ousadia pelo sangue de Jesus. É imediato. A, sereis salvos pela fé, não pelas obras. É imediato. É imediato. Né? Clamou, tomado ser minha filha, eu já te acolhi, tu és minha, tu és meu, da minha mão jamais ninguém arrebatará, está escrito em cravos, né? Teu nome nas minhas mãos, né? Pelas minhas pisaduras foste sarado, né? Tudo o que Jesus sofreu ali foi por amor ao pecador mesmo, por amor à mulher, ao homem, à criança, o jovem, o velhinho, amor a tudo. Né? Foste já sarados, pela fé alcançai a salvação, a redenção, perdão dos pecados. Deus é Espírito, lembra disso. Deus é Espírito, Deus é Espírito. A gente tem que ter fé com Ele, né? E automaticamente Deus é um Deus que já restaurou o homem. É um Deus que já colocou o homem de pé, o homem, a mulher, a criança. O reino de Deus é cheio. A palavra João, Jesus, né? Vou começar a pregar. Arrependei-vos, pois já é chegado o reino dos céus. Já é chegado. A operação de milagre, de maravilha, de anjo, de poder, já é chegado o reino de Deus. Nós já estamos de pé. O Pai já te resgatou. O Pai já te acolheu como filha, como filho, como filhinhos dele. Né? A fé ela já ligou direto com o trono e com a eternidade. Não deixai. O inimigo não tem voz diante de Deus, do sangue de Jesus Cristo. O inimigo não tem voz e nem vez. O inimigo já foi derrotado eternamente pelo poder do sangue de Jesus. E agora temos total liberdade de louvarmos o nosso Criador, de adorar o nosso Criador, de louvar, de servi-lo, de adorá-lo. Faz teu voo, inicia a adoração, porque de lá Ele é Senhor, Ele já venceu, Ele já te remiu, e tu és lavado com o sangue de Jesus. Tu és lavado, tu és agora filho de Deus. Pode adorá-lo, pode glorificar o nome dele. O mundo, o inimigo já caiu, já perdeu. Já o inimigo já não tem mais vez. Já está derrotado. O reino de Deus está implantado dentro do nosso coração, nas profundezas do nosso coração. Ninguém mais tira a palavra de Deus, até porque somos de Deus mesmo. Somos de Deus mesmo. Já pode adorar, glória a Deus, a manifestação, os céus é aberto e a voz da gente é ecoada no céu e de lá Deus se manifesta, dizendo: eu escolhi você, eu tenho um projeto de vida para te dar, meu filho te ama, Jesus te ama, Cristo um dia te salvou e agora tu és participante da minha eternidade e tudo que pedires em meu nome será feito. Tudo, absolutamente tudo. Você está com necessidade física, necessidade espiritual, necessidade de enfermidade, o poder do sangue de Jesus te cura, te salva, já está curado pelo sangue de Jesus, já está renovado pela presença de Deus. Graças a Deus.
se é enfermidade, se é pecado, se é dor, se é dificuldade, se é parte financeira, já está resolvido pelo sangue de Jesus. Só basta crer que Deus, ele tem solução. Deus abre porta pelo sangue de Jesus. Deus está no teu caminho, Deus está nos teus passos, Deus está no teu caminhar, Deus é contigo, irmão. Irmão. Deus é contigo. Só basta crer, não basta mais nada, só basta crer em Deus. Que Ele se manifestará cada vez mais para o seu povo. Louvado seja. O reino de Deus já está dentro de nós. O nosso nome está gravado assim na palma da mão dele. Com o sangue dele. Ele escreveu com o poder do sangue de Jesus. Com o poder do sangue de Jesus. Com o poder do sangue de Jesus. O nosso nome lá no céu. E não tem quem queira. E tem coisa mais gloriosa no mundo de estar perto de Deus. E quem é que não tem saudade de Deus? Quem é que não quer ficar feito os discípulos no caminho de Emaús? Quem é que não quer ficar cada vez mais próximo de Deus? Adorai a Deus com o teu ser. Já o reino dele já está aqui, já é nosso, já faz parte de nós. Nós não vivemos nesse mundo, este mundo não é nada, mas sim o reino de Deus, Jesus Cristo, o teu Salvador, o teu Senhor dentro de ti. Que supre a sua. Se é um projeto, se é um projeto dentro de casa, se é uma luz, se é um móvel, ele dá jeito, não se é saúde, se é alimentação, ele dá jeito, porque ele é luz para a tua mente e para os teus passos. Com ele tudo se fez, irmão. Com ele tudo se fez. Sangue de Jesus, vitória, vitória, vitória no ministério, vitória, seja numa roupa, numa criança, em tudo. Ele é Senhor, lembra, ele é Senhor e pode todas as coisas mudar teu quadro cada vez mais para melhor. Graças a Deus. Então já esse reino já é teu, esse reino é do Pai e teu. Ninguém tem, já está escrito na nossa alma que somos de Deus. Só basta crer e clamar, entrar com ousadia no Santíssimo através do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica, lembrados, de todo o pecado. Pecado pode ser negro como se tornar branco como a lã. Teus pecados, tudo que fazes, que fizeste, deixaste de fazer graças a Deus, foi jogado no mar do esquecimento. Deus não lembra mais. És agora uma nova criatura. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Então, irmãos, Deus nos deu a condição de cuidarmos do seu reino, cuidarmos da sua palavra, cuidar dele, cuidar das coisas dele. Sermos ministradores de Deus, sermos portais eternos do Senhor, da palavra, da santíssima bênção de Deus sobre nós. Louvado seja o Senhor Deus, o Senhor Jesus. Irmãos, nós encerramos essa palavra, então lembra, Deus fez o mundo para nós cuidarmos, fez a nossa família, é um projeto de Deus, nos fez em todo, tudo, né? Mas a maior expressão de amor foi o Senhor Jesus. Também ele fez isso tudo por amor. Amor ao homem, amor à sua criação, né? Mas a maior expressão fez o sétimo dia, descansou. Mas a maior expressão de amor é o Senhor Jesus. Fez tudo isso, nos deu tudo por amor. Mas o Senhor Jesus é a expressão de Deus para o homem. A mais bela expressão de amor. Coisa que o homem nunca tinha ouvido, nunca tinha crido, nunca tinha tido entendimento. Nunca tinha tido entendimento. Deus amou o mundo, Deus amou o pecador, Deus te amou, Deus te ama e te quer ver perto dele.
cada vez mais. Deus é o Deus que ama, que te sara, que te cura, cura as tuas dores, as tuas mágoas. Hoje tu pode gritar ao teu Pai que tu és livre, liberto no poder eterno, eterno poder do sangue de Jesus Cristo, que remiu a humanidade e hoje a humanidade é outra. É justa, é justificada, é glorificada, tem corpo de luz, não corpo de corrupção, não corpo humano, não corpo, entendimento, coração, mas tudo eterno. Basta o dia perfeito chegar para subirmos como anjos, subirmos como um corpo glorificado para o céu. Às vezes fica pensando que é loucura, que é loucura de doido, loucura de pregador. Olhe, quando é clamado pelo sangue de Jesus, esse sangue de Jesus entra nas nossas veias, e quem está nas nossas veias é o sangue de Jesus. Quem está no nosso coração é o coração do sangue, do poder do sangue, é o coração de Jesus. A nossa mente é Jesus,